ver se tá tudo bem. Olá, pessoal. Um pouquinho de atraso aqui por causa das crianças, mas acho que tudo ok. Sempre tudo fica gravado, porque, enfim, eu faço esse horário que é bom pra mim, mas eu sei que não necessariamente no Brasil essa hora é uma boa, né? Geralmente é o horário mais tenso aí pra quem tem criança. Mas, enfim, hoje então eu queria conseguir mostrar pra vocês como é que a gente faz as lições de leitura. Eu lembro que quando eu li o livro pela primeira vez, bom, acho que, deixa eu me apresentar rapidinho, né? Meu nome é Letícia, eu faço homeschooling com os meus filhos, na verdade com o meu filho mais velho, né? Agora que começou os anos formais, e quem conhece um pouco do método da Charlotte Mason sabe que ela indica começar a partir dos 6 anos da criança. Então, foi isso, a gente começou em setembro, né? Meu filho fez 6 anos em abril, em setembro começa o ano letivo aqui na Itália, onde eu moro hoje. Então a gente começou, foi metade de setembro mais ou menos, e estamos aí agora praticamente finalizando o segundo termo. Que mais? Espera aí, eu dei uma... Gente, eu cansaço. Só um momento. Então eu resolvi assim, quando eu li a primeira vez, eu achei super assim confuso, na verdade, como que aquilo seria aplicado, porque ela coloca certinho como é que vão ser as primeiras aulas no livro, enfim, no livro mais famoso dela, traduzido no Brasil, que é o Educação no Lar, volume 1, que foi aquele que a Arielle, querida, traduziu. E nele tem várias lições. Inclusive, são três capítulos que ela vai levar ali naquele livro para explicar. Ela vai falar tanto assim da primeira lição de leitura, vai explicar sobre o que ela quer com a leitura, e daí também ela vai dar ali algumas orientações para escrita, né? Que eu também vou passar rapidinho por ela, porque é sério, gente, é simples, na verdade, não é uma coisa complicada. Mas enfim, como quase tudo no método da Charlotte, o que acontece é o seguinte: não é difícil, mas você tem que gastar um tempo lendo para tentar passar assim, a leitura para a prática, porque também ela escreveu aquilo numa outra época, então você tem que literalmente ir imaginando assim, o que ela está falando e tentando fazer. Aí eu lembro que na época eu li, mas estava relativamente longe, né, da época assim, para o Henrique começar. Quando chegou mais perto eu li de novo e daí eu comecei, sabe assim, tá, eu entendi, parece que eu tô sabendo o que ela tá querendo. Mas não sei, tô aqui imaginando como vai ser o meu primeiro dia de aula, eu não consigo, enfim, visualizar como vai ser. E é isso, na verdade, que eu queria trazer para vocês, porque eu acho que às vezes tem sempre um gap assim entre, tá, mas na prática mesmo como é que eu faço? Que não seja algo escrito, né? Acho que visualmente às vezes fica mais fácil. E aí eu procurei bastante na internet e esse é dos outros assim, motivos que eu escolhi fazer esse tema hoje. Porque não encontro, eu achei difícil, assim. Alguma coisa em inglês, sim, você consegue, mas, enfim, tá em inglês, né? Eu sei que tem um vídeo sobre a alfabetização da criança, bem completo, que a Arielle fez também. Ela é muito didática, deu para entender muita coisa. Foi o primeiro vídeo que eu falei, graças a Deus eu consegui entender. Ela traduziu basicamente o que está no livro, em, sabe assim, uma linguagem atualizada. Achei muito bom aquilo que ela fez, mas é um vídeo bem comprido. Eu deixo depois aqui tudo anotado, né? O que tiver para vocês poderem procurar por conta própria. Mas é um vídeo que ela faz assim, ó, desde que o bebê nasce, toda a preparação até ele chegar e depois as aulas, desde a primeira lição em diante. E também, quando cheguei bem assim, ali alguns meses antes do Henrique começar, eu já assinava o material, né, a comunidade das meninas descobrindo Charlotte Mason, que, parênteses, se você quer fazer o método, tem que assinar, porque é maravilhoso. Elas colocam tudo assim, muito certinho, sabe? Explicadinho. E aí a Lizzie fez uma aula, né, onde eu vi lá sobre alfabetização, e aí, ok, entendi, ficou muito mais claro assim para fazer, mas enfim, tô aqui para falar talvez assim, o óbvio, mas é isso mesmo, assim, as primeiras vezes sai um pouquinho engessado, mas de verdade realmente é muito simples, e assim, ó, passa 1, 2 semanas, a gente pega o jeito e vai que é uma delícia, assim, ó, basicamente, quer ver, assim, de uma certa forma, eu já não preciso mais ficar pensando em planejar a aula,
sabe? Porque agora o negócio flui muito naturalmente, até se acontece algum imprevisto, eu consigo me sair assim, vai super bem. Olha só quem entrou. Não é marido. Beijo. Tá, então deixa eu começar aqui falando para vocês que a primeira coisa, então, para a aula de leitura, a criança, assim, você tem que ter certeza que ela sabe reconhecer todas as letras e sabe todos os sons, né? Então, esse seria o ponto-chave para começar. Na teoria, se você seguir o método assim, do jeito que ela fala, dificilmente você fez alguma atividade antes. Mas pode ser que você tenha feito. Eu digo assim, para você ter uma certeza absoluta que seu filho vai reconhecer todas as letras e os sons. Então, se você não tiver certeza, se você não estiver fazendo uma atividade com ele, eu fiz o seguinte: eu peguei um material que eu tinha do pessoal da família de trigo. O que eu sabia é que as vogais, com certeza ele sabia já de trás para frente, reconhecia, então eu decidi que as vogais eu não precisava assim repassar, mas eu fiquei um pouco insegura com a questão das consoantes, então eu peguei o material deles, que é o No Mundo das Consoantes. Nesse material tem uma revisão no final, que ela vai passando, acho que de 3 em 3 letras, sabe? Ela vai fazendo B, C, D, F, G, H, e assim ela vai. E uma revisão muito simples, pode ser com material, mas dá para você também fazer sem material, que basicamente o que você tem que ter certeza é que a criança está lembrando do som e associando o som à letra. Mas tem mais uma coisa que eu achei interessante no material, e é por isso que eu resolvi fazer, isso aqui, ó. Ixi, vai ficar ao contrário, né? Mas enfim. Mostrar as 4 formas, sabe, para a criança, porque é bem comum que, no geral, as crianças cheguem nesse ponto, podendo fazer as aulas de lição, com muito mais memória das letras em formato, tipo, letra imprensa, né, que é uma letrinha lá de risquinhos. E às vezes a cursiva não tá tão bem memorizada. Ou às vezes também a criança memorizou bastante as maiúsculas, mas não as minúsculas. Então, eu fiz assim, eu fui fazendo a revisão, porque no material eu mostrava as 4, e peguei esses... No caso, esse material aqui, acho que não é da família de trigo, mas enfim, eu mesclei todos os materiais. Peguei todos, sabe assim, de A a Z. Não, mentira. Por aula, né? Sei lá, as primeiras lá, B, C, D. Então, eu pegava os 3 flashcards, deixava na mesa para ele visualizar, ver as letrinhas, tudo, fazia os exercícios. Mas é basicamente para isso, para ter certeza que ele sabia agora reconhecer. E eu levei para cobrir o alfabeto inteiro, mais ou menos a gente fez uma semana, assim, que eu acho que a primeira semana ele, que se lembrou muitas ele sabia, algumas ele confundia, né, assim, as básicas, sei lá, B com D, P com Q, o restante talvez assim um pouco mais fácil, ou sei lá, o L, que quando você faz na letra impressa, né, quando ela é maiúscula ou minúscula, muitas vezes ela fica parecendo com um I maiúsculo, então, essas coisas a gente repassou. Então, eu acho que vale a pena. Não que você não vai reforçar isso depois nas aulas de leitura, porque não é que a criança, assim, decorou isso e não vai errar nunca mais. Ela, né, assim, até agora, na verdade, o Henrique muitas vezes tem algumas trocas, né, assim, confunde alguma letra, mas tá tudo ok, né? É um processo. Então, fiz isso. Feito isso, aí por que a gente faz isso também? Porque a Charlotte, ela vai orientar que a gente faça as aulas de leitura da criança com uma leitura. E não com leitura de frase solta. Ela pede que você escolha, na verdade, uma poesia, um livro, algo físico para a criança ler. Não, para ela não ficar lendo frases soltas, sabe? Para que ela tenha como meta ler alguma coisa realmente, sei lá, que ela vai poder pegar um livro e ler. Que isso faz parte do que ela vai chamar de. Quando ela coloca isso, que às vezes é muito chato da criança fazer aula de leitura, porque é muito tedioso, assim, moroso, e que tudo que você conseguir dar, palavra que ela usa, acho que ela usa, tipo, sei lá, entusiasmo, alegria, ela é muito... Ela é cheia disso, ela não dá um ponto sem nó, essa educadora, eu gosto muito dela por causa disso, então ela vai usar tudo, ela sempre usa qualquer lição a favor, assim, tanto da educação da criança ali, intelectual, né, vamos colocar, mas ela foca muito nesse aspecto moral, assim, eu acho isso muito bacana. E isso me encantou quando eu vi o material, assim, como que ela fazia para alfabetizar, e falei, não, eu vou fazer do jeito dela, assim, achei muito legal. Então ela pede que você escolha um livro, escolha como ela é inglesa, ela foca muito nas nursery rhymes, né? Aquelas rimas para criança, rimas simples para criança, né? Aquela brilha, brilha, estrelinha lá para eles, o Twinkle, Twinkle, Little Star, que aí são palavras, ela falou, são palavras que a criança
ela já conhece, ela já tem, porque ela já leu os livrinhos, ela já ouviu. Então, não é uma coisa solta, né? Sei lá, vovô foi no mercado, não é uma coisa aleatória. E aos poucos também você vai fazendo assim, ela vai lendo, ela vai tendo prazer de ir lendo um livro, um texto inteiro. Então tá, feita essa revisão, a sua segunda missão é encontrar o livro que a sua criança vai ler, o texto que a sua criança vai ler. Aqui no Brasil, vou colocar aqui, vai estar tudo ao contrário, né? Enfim, eu acho que isso aqui é unanimidade, todo mundo usa. Mas realmente é muito bom, porque eu acho que tem uma seleção muito boa de poesias para criança. Então, ela orienta que você use um texto que a criança conheça, que ela goste, mas que ela não conheça a ponto de ter decorado por motivos lógicos, né? Assim, porque senão ela não vai aprender a ler, ela vai lembrar do poema. Então, quase todo mundo aqui, enfim, vai usar o da Cecília Meirelles, porque é interessante que você pega algo bem escrito na língua portuguesa. Então, você também teria outras opções, sei lá, você pode pegar um Olavo Bilac, você pode pegar o Vinícius de Moraes, também tem uma que é bem famosa, né? A Arca de Noé. E ou autores brasileiros, tem um livrinho que eu gosto muito, eu ia deixar aqui do lado, esqueci, que chama Gato pra lá, rato pra lá, rato pra cá, gato pra lá, alguma coisa assim, gato pra cá, rato pra lá. É da Silvia Ortoff, acho que é isso o sobrenome dela, meio esquisito, não lembro agora, acho que é Silvia Ortoff. Ela também, ela tem uns livrinhos que geralmente são curtos, é muito bom também para criança fazer as primeiras leituras. Mas esse eu fiquei achando que o Henrique talvez tivesse ele decorado, sabe? Então eu fiquei meio aflita, acabei usando esse ou aquilo. Na verdade, eu indico porque ele tem muitos poemas lá dentro, e ela fez esse livro de propósito, né, para alfabetização das crianças. Então ela usa muito assim jogo de palavra. Às vezes depois lá na frente você vai ver alguma dificuldade que a criança tem, você pode usar um texto específico para CH, para NH, para palavras com X. Enfim, é uma infinidade. Se eu estou conversando com mães aqui que já têm os filhos, com certeza você conhece esse livro. Mas se você está com. Enfim, seu filho é muito novinho, você só está se adiantando, saiba que esse é um livro que tem que ter. Então, no caso, eu escolhi um livro, um poema dali, né? Que eu imaginei que o meu filho fosse gostar, que ele não tinha memorizado ainda, que seria, né, assim, de uma certa forma, novidade. E que eu também olhei assim, que tivesse muitos tipos de palavras diferentes, sabe? Porque o que acontece? A gente vai acabar ensinando um pouco da gramática, que não é de forma alguma uma meta. A Charlotte nem está pensando nisso agora, nós não vamos ver isso com a criança. Só que, como você tem algumas palavras em português, que, sei lá, você vai ter duplo S, CH com som de X, sei lá, S com som de Z, esse tipo de coisa. O que acontece até agora? A criança ela aprendeu os sons e as letras. Mas aí, enfim, vão ter todas essas exceções, essas questões que acontecem na nossa língua. Né? Você vai ter uma palavra que vai estar usando o S, mas ela vai estar com o som de Z. Então, você não vai explicar nada muito assim, você não vai explicar nada profundamente para a criança, né? Só que ela vai passando a conhecer essas palavras também. Então, foi isso que eu pensei quando eu fui escolher o texto, tá? Tipo, um texto que tivesse uma gama grande, assim, de palavras que tivessem essas características, tá? Esses encontros, enfim, letras com sons diferentes. E, enfim, no caso, chega de suspense, o texto que eu escolhi foi o Leilão de Jardim, que era um texto que ele gostava. Desculpa. Não, esse é o que eu trouxe de exemplo para vocês. O que eu escolhi foi do Lagarto. Mas aí agora eu estou mostrando para vocês um que eu vou começar agora essa semana com o Henrique, que é o Leilão de Jardim, que é outro texto que tem essas mesmas características do Lagarto, e que ele gosta bastante também. E é o que eu vou dar o exemplo para vocês. O que a gente vai fazer? Então, você escolheu o texto, você vai colocar, digita o texto inteiro no computador e faça assim, ó. Tudo ao contrário. Mas, enfim, você vai pegar o texto, passar lá pro computador em letra grande. Não precisa, para você ver, não precisa ter ordem nenhuma, né? Ele sai assim corrido, tanto faz. E imprime umas. Eu sempre imprimi quatro cópias de cada palavra, porque a minha meta é fazer isso aqui, ó. Eu vou recortar todas as palavrinhas, pegar o texto todo e picotear ele, tá? Essa parte eu gostaria de mostrar diferente para vocês por cima, mas não vai ser possível. Então, vamos lá.
Pegou todos esses papelzinhos, colocou numa caixinha, você vai então se preparar para a sua primeira aula, que vai ser assim. Eu vou fazer um passo a passo do que eu fiz aqui, aliás, é o que eu faço até agora, com poucas adaptações, mas é o que vai acontecer durante pelo menos o primeiro trimestre, assim, que você pegar com a criança. E que muito provavelmente vai levar todo esse tempo para ele ler o texto que você pegou. Deixa eu falar uma coisa, na verdade, assim, né, pausa. No vídeo da Arielle, ela vai falar, inclusive, que a gente é livre para escolher o texto. Mas é interessante que você não pegue uma coisa muito extensa, porque, igual um trimestre ali no caso, né, é um tempo suficiente, ideal, que a criança consiga pelo menos chegar no fim do texto, né, assim, porque, pensa bem, pode ser que não aconteça, mas é muito fácil você pensar que a criança está há muito tempo tentando ler sei lá, um livrinho, alguma coisa que você escolheu, e que aquilo não renda, não chegue, né, então, porque a Charlotte, ela tem muito esse cuidado de não desanimar a criança. Não é para ser nada muito assim abaixo da capacidade dela, só que também é para gerar nela essa alegria, essa vontade de ficar aprendendo para chegar ali no objetivo final. Então é só cuidar isso, né? De você ter um texto ali meio a meio. E aí você veja pela dificuldade ou facilidade da sua criança. Você pode escolher um texto menor, um texto um pouco mais desafiador, né? Assim, igual ali mesmo vai ter um que o pessoal também gosta de usar, que é a Bela Bola do Raul, tipo assim, a Bola do Raul, que é um texto que usa bastante essa coisa, a bola é bela, a bela bola do Raul, e assim ele vai fazendo. Só que eu pensei que esse texto para o Henrique talvez não deixasse ele muito animado, porque ele era relativamente simples. Aí eu sei como o Henrique é, aí achei que aquele texto para o começo não seria uma boa. Entendeu? Então é importante isso, você gastar um tempo pensando que texto que eu vou oferecer para meu filho, que ele fique animado de querer ler. Por isso, inclusive, que eu peguei um que falava de lagarto, que ele estava numa fase que ele ama lagartos e tal, tudo aí eu achei interessante. Tá, então tá bom. Recortou as palavrinhas, pegou o texto, recortou as palavras. Primeiro dia. Você vai pegar o primeiro trecho que faça sentido, tá? Então, eu vou ler aqui rapidinho o que eu escolheria para essa primeira aula. O título, tá? Então tá, Leilão de Jardim, o título. Primeira estrofe dele, né? Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos? Então, é grande, né, para uma criança que vai começar a sua primeira lição. Então, o que eu faria? O que primeiro aqui tem a frase fecha, né, uma frase completa, seria o título junto com quem me compra um jardim com flores? Ponto. Então, eu vou recortar esse pedaço, que é o que eu recortei aqui. E aí eu vou chegar na primeira aula e vou fazer a leitura do texto, tá? Posso ler esse trechinho, né? Eu vou pegar e vou ler. Leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores? Ok, isso que eu li. Aí você vai apresentar para a criança aos pouquinhos. Você fala, né? Filho, vamos aprender, né? Fazer as aulas agora para a gente aprender a ler. Você já sabe o som das letrinhas, tal, tá. Aí você escolhe uma palavra aleatória, de preferência fora. Porque assim, o que você vai fazer? Agora a gente vai passar com a criança palavra por palavra. A palavra leilão, a palavra de, a palavra jardim, a palavra quem, me, compra, né? Todas. Só que de preferência não dê a coisa na ordem, né? Então você pega lá, sei lá, escolha aqui. Compra. Você vai pegar o papelzinho. Jardim. Você vai pegar o papelzinho, colocar na mesa, o resto é dentro da caixinha, tá? Ficou lá dentro da caixinha. Então você vai pegar a palavra compra, vai colocar na mesa e vai ler com a criança, né? Ó, essa palavrinha aqui, ó, compra. Aí você vai ler bem assim, pausado, marcando assim, né, os sons, passando o teu dedo, né? Assim, você pode estar aí perguntando para a criança, mas enfim, é uma palavra, compra. E aí a criança vai ler junto com você, muito provavelmente, né? Se ela já está dominando aqui. Aqui só o importante é não ficar achando que não podemos falar com a criança, ela não poderá, como se diz, você não está fazendo um teste com ela, tá? Você está ensinando a criança a ler. Então, muito tranquilo, você leu a palavra, pede para ela ler, vê se ela reconhece as letras, sabe assim, deixou bem claro que palavra que é essa. Aí você vai pegar todas as palavras, viu, filho, como é que escreve a palavra compra? Você vai pegar todas as suas outras letrinhas. Ai, que pena que eu não consigo mostrar para vocês aqui. Mas vai espalhar na mesa, sabe assim, espalha tudo misturado. E como você fez, sei lá, 4 cópias, vão ter
4 palavras compra, certo? Misturadas em um monte de outras palavras lá que vão estar em 4. Então vai ter relativamente bastante palavrinha na mesa e você vai pedir para ela, lembra então da palavra compra? Você consegue reconhecer aqui na mamãe qual é a palavra que está aqui? Que é a mesma que essa, né? Então você deixa uma separadinha e pede para ela encontrar essa mesma palavra em todas essas palavras que aparecem aqui agora, tudo misturado. E aí, enfim, a criança vai lá e você vai ver, geralmente eles conseguem sim, com uma certa facilidade, escolhe a palavra, vai trocando, não tem problema nenhum a gente ajudar, né, assim, bem tranquilo. Pegou essa palavra compra, deixa lá tudo daquele jeito, espalhadinho na mesa. Ok, muito bem, que legal. Outra palavra. Essa palavra aqui, ó, filho. Jardim. Mas vai lá ver. Jardim. Outra dica para o começo aqui, com muitas palavras. Pegue primeiro as palavras mais simples, assim, que você não tem que explicar tanta coisa. Sei lá, supondo que tem uma palavra aqui que tem um S com som de Z, tá? Tipo assim, deixa essas por último e foca nessas que o som tá muito... É só o som das letras, né? Assim, o som da letra e a palavra escrita, tá? Jardim, mesma coisa, você passa com ela, né? Ela vai ler e tal, jardim, jardim. Tem uma técnica que ela fala também, que a gente acaba usando, que é... Filho, vê se você consegue imaginar essa palavra. Feche seu olho, né? Assim, feche seu olho, vê se você consegue ver essa palavrinha na sua mente. Jardim. Soletra com a criança, né? Fica com o som assim, tudo bem? Tudo ok? Acho que você reconhece a palavra? Reconhece. Procura aqui para mamãe, então, mais palavras dessa aqui, que é, né, igual jardim. Aí ela vai lá e vai procurando. E assim você vai fazer com todas essas palavras. Se for mais ou menos esse tanto, a lição tem que acabar por aí, tá? Porque assim, é uma coisa que acaba sendo demoradinho, né? Assim, você vai fazendo, pode ser que você não chegue em todas, não tem problema nenhum, é importante que você fique ali dentro, ali de uns 20 minutos, não passe disso, ou também que você perceba a criança, tá? Você começou a ver que ela já tá meio, não tá fazendo com muita vontade, deu sinais de cansaço, você pode interromper a lição no momento que for, isso também é muito importante para a criança manter a atenção, né? Que é assim que a gente, na verdade, trabalha a atenção da criança. Ok, mas supondo que você conseguiu fazer esse primeiro, né? Que me compra um jardim com flores. Olha só uma coisa que dá para fazer, se não for na primeira aula, na segunda, porque se você não fechou tudo na primeira aula, a segunda aula é exatamente igual. Você vai continuar. Você relembra as palavras que você viu e continua fazendo. E aqui, ó, aqui vai aparecer uma coisa interessante. Vai aparecer um sinal, né? De interrogação. Aqui você já consegue mostrar para a criança também isso aqui, né? Esse sinal. Esse sinalzinho aqui é um sinal que quando a gente quer perguntar, a gente coloca, né, para fazer assim a frase. Então, quando, né, dá exemplos, tipo, de fazer uma frase assim, uma frase com um ponto final e com a interrogação, né? Então é assim que a gente avisa na leitura que a gente está perguntando. E é assim que a gente vai ensinando no método da Charlotte. Conforme as coisas vão aparecendo, a gente vai falando, mas não tenho uma intenção de aprofundar nada, regra gramatical nenhuma. Aqui nesse começo é quase como assim, você espera que a criança memorize mesmo algumas coisas. Aliás, vou fazer outro parênteses aqui. Esse é algo também que às vezes acontece quando a pessoa lê ali no livro o método da Charlotte e fica muito parecido com o fato dela escolher uma alfabetização pelo método global. E isso não é bem assim, não é exatamente isso. É que ela é inglesa, né? Assim, então, assim, lá na Inglaterra, para quem tem que aprender inglês, eles têm um problema muito grande, assim, de palavras com muitas letras. A letra tem muito som diferente. Então, realmente precisa muito, na maioria das vezes, que a criança memorize o jeito da palavra para ela conseguir fazer, né? Assim, porque muitas vezes as letras não têm nada a ver com o som. Como no nosso caso, na nossa língua, assim, né? Uma língua muito fonética, nós não temos tanto esse problema. Mas tem uma coisa que é muito boa nisso que ela faz, de você memorizar a palavra. Porque você vê, a gente está lendo, né, com a criança, mas ela pede também que ela memorize o jeito da palavra, né? É o fato de você conseguir acelerar a leitura. Acelerar, sim, não com esse objetivo de ler rápido, mas uma criança que está começando, o que começa a acontecer? Se ela já grava a forma da palavra, quando ela começa a ler, ela começa a ter um pouco mais de fluência, porque ela vai vendo aquela palavra várias vezes. No fim, isso acontecerá normalmente, tá? Vamos colocar assim, uma criança que vai fazer a alfabetização pelo método assim, tradicional, o que ela vai fazer? Ela vai começar a ler. Ler, 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 ler exaustivamente até que, enfim, chegamos aqui lendo. Né? Você acaba memorizando. O que eu achei bacana no método dela, por isso que eu falei, não vou fazer isso. De assim, compra um livrinho, né? E começa a ler de pouquinho, aos pouquinhos com a criança. É o fato de que assim, ó, ela deixa o chão muito firme,
sabe assim, até que você dá o próximo passo. Então, ela gasta muito tempo em cada palavra com esse objetivo, que a criança vá ganhando vocabulário. Assim, é devagar, mas na verdade são bastante palavras que né, assim, se estiver bem memorizada, bem gravada, igual aqui, nós vamos pegar um texto que a gente vai ficar lendo por muito tempo, de palavras que se repetem, porque geralmente numa poesia acontece isso. Então a criança começa lendo devagarinho e simplesmente no final ela vai lendo muito mais rápido, porque ela está vendo as mesmas palavras toda hora e isso vai memorizando. Então, hoje o que eu vejo com o Henrique é isso, a gente começa de um jeito, mas nem finalizou o segundo trimestre e a velocidade já é muito perceptível, assim, né? Porque você vai para outro poema, outra leitura é isso, ele já viu a palavra de novo. Então tá. Então é assim, eu queria só falar dessa coisa de que tudo não precisa se preocupar com, agora eu vou ter que explicar como é que funciona. Por exemplo, vou pegar aqui uma palavra, que é a que eu tô olhando, por isso que eu lembrei de falar isso para vocês. Passarinhos. Então você tem 2 S's e NH. A criança precisa saber por que tem 2 S's? Não, ela precisa saber que a palavra passarinhos é com 2 S's, entendeu? Ela memoriza isso, ela sabe que o S tem som de S, que na teoria talvez pudéssemos escrever passarinho com S só, mas que no caso passarinho tem 2 S's, tá? E assim, isso basta por enquanto. Que mais? Então tá, então terminamos isso, se não terminou, a próxima aula, enfim, né? Então sempre começa assim, pega a estrofe, corta as palavras, apresente palavra por palavra, a criança tem que ler com você, memorizar a palavra, procurar a palavra. A hora que ela encontrou todas as palavras, você vai pegar todas essas palavras que ela encontrou, vai colocar ela assim na mesa, ó. Assim, aqui embaixo. Compra, vai pondo assim, né? Faz uma coluna na mesa, assim, você tá mostrando, coloca a coluna das palavras que ela vai lendo, você coloca, tipo, palavra que é essa aqui mesmo, né? Vamos lá, essa aqui, compra. Quem, jardim, faz lá. Fez com borboleta, ficou uma coluna. Fez a coluna que ela leu, aí você começa a perguntar de forma aleatória, sabe? Essa palavra aqui, qual é? Jardim. Essa palavra aqui, borboleta. Você vai, sabe assim, faz de trás para frente, de frente para trás, alternado. O objetivo aqui é saber assim, ela realmente está sabendo qual é a palavra? Porque também, né, assim, é você ter certeza que ela não decorou só a ordem. Então você vai repassar com as crianças várias vezes para você ter uma certeza de que ela reconhece a palavra e que ela consegue ler a palavra. Assim que você teve essa certeza, acabou a aula, né? Próxima aula. Nós vamos então, isso aqui ela chama de lição à vista, né? Assim, você está vendo a leitura com as letras com o olho, né? Está lendo e falando. Só que agora tem uma que ela vai chamar de lição de leitura de som, que vai ser assim, é o precursor do ditado, tá? Então, o que você vai fazer? Essas mesmas palavras no outro dia. Então, assim, no primeiro dia você deu todas, no segundo dia você revisou, você vai escrever essas palavras. A criança vai escrever. Como que ela vai escrever? Ela vai escrever usando o alfabeto móvel dela, tá? Então, usando letrinha assim. Não é que ela vai escrever. E daí essa é outra coisa que eu também achei genial quando eu li no material da Charlotte, que é a gente não faz a criança perder tempo com a escrita na aula de leitura. Quem faz isso, né? Pois é, achei demais. Por questões óbvias, se ela ficar gastando tempo escrevendo, que é uma outra faculdade, uma outra habilidade que ela vai usar, ela não consegue ter a atenção necessária, talvez, para a escrita. Uma coisa vai prejudicar a outra. Então, é para fazer tudo com o alfabeto móvel. E aí você vai lá, de novo. Vamos lá, filho, revisou as palavras. Quem, jardim, compra, borboleta, as mesmas palavras que ela já fez, que ela, né, já ficou ali 2 dias vendo. Vamos escrever? Então escreve aí para a mamãe. Borboleta. E aí você vai ajudando a criança, né? Assim, porque as primeiras vezes realmente vocês vão ver que elas confundem bastante, muitas vezes, né? Assim, confunde letra na hora que ela vai pegar. Então eu ficava com aqueles flashcards, sabe? Ainda eu fiquei. Eu imagino que ali durante as primeiras semanas ela conseguia assim olhar todas as letras, porque é bem isso, ela falava, qual que é o primeiro som de borboleta? É o b. Mas não era incomum os dias que ele ia lá e pegava o D, sabe assim? Então eu sempre falava assim, confere, dá uma olhada, qual que é a letra que faz o som B. E aí, enfim, aí assim ele vai, né? A criança vai construindo a palavra.
Então, escreveu borboleta, ok, ótimo, maravilhoso. A próxima, compra, compra, ajuda se precisar, faz lembrar o som, vai indo junto com a criança, né? Vai fazendo, não tenha medo de ajudar, né? Aquela coisa, a criança não está num teste, ela não tem que assim saber. O ideal, inclusive, que a Charlotte coloca, é que a criança tenha sempre muito êxito. Só que não é naquele sentido de você sei lá, entendeu? Facilitar para a criança de ser uma coisa abaixo da capacidade dela. Mas ela fala uma coisa que é importante e que realmente é em vários aspectos, assim, até para a questão do hábito. É bom que a criança consiga acertar, sabe assim? Que ela tenha sempre esse caminho de sucesso que acontece na cabeça dela, antes dela realmente ir para a leitura, para que aquilo dê uma motivação mesmo, né? Que ela queira fazer e que ela não como se diz, que ela não memorize formas erradas, né, de fazer as coisas. Então, mais importante do que você corrigir a criança, sabe assim, deixar ela errar e corrigir por cima, porque como as coisas ficam meio que gravadas para nós um pouco por meio da emoção que a gente tem, ela falou que muitas vezes o fato de você corrigir faz com que a criança grave muito mais o errado do que o certo. Sabe assim, aquela coisa que todo mundo passou no começo nas escolas tradicionais, de você errou, você vai escrever 100 vezes a mesma palavra. E às vezes a pessoa, assim, até hoje, ficou uma coisa que até hoje, apesar dela escrever 100 vezes, ela não lembra exatamente qual era errado e qual era certo. Então, por causa disso, ela fala que é bom que você garanta que a pessoa, que a criança vai ter sucesso na hora que ela for fazer, sabe? Então, devagar, né? O negócio é esse com a Charlotte, não tem que ter pressa. Faz bem feitinho, assim, todos os degraus que ela vai usar para avançar na leitura. Então tá, escreveu lá as palavras, né, com o alfabeto móvel. Ok, fim de aula, próxima aula, o próximo dia, de novo, você vai, tô olhando a cola aqui, tá, gente? Você vai revisar as palavras de novo, então ela conheceu palavras novas, ela aprendeu assim, ela memorizou de uma certa forma, né? Você deu ali umas 2 aulas para que ela memorizasse a palavra, então ela reconheceu várias vezes a palavra no papel, ela reconheceu várias vezes em locais diferentes que você colocou. Daí ela escreveu a palavra que ela aprendeu, todas essas palavrinhas novas da primeira estrofe. Então, na próxima aula, você vai revisar de novo as palavras, que é exatamente assim. Você pega o seu papelzinho, põe na mesa e fala, aleatório. Filho, e essa palavra? Vamos lá, vamos recordar essa palavra. Ah, borboleta, compra, jardim, tá. Ok, perfeito, legal, leu. Aí você vai pegar o livro. Tá? Daí aqui, pela primeira vez, você pega o livro. O livro não é usado na primeira, né, na segunda. Pode ser que você use ele na sexta-feira, no final de tudo. Ou, se precisar, você usa na outra semana. Não tenha pressa. Assim que você vê, tá? Ele gravou, ele sabe, ele escreveu, ele tá craque. Pegue o livro, abre o livro. Fala, filho, vamos ler aqui então? Aí você vai pegar o livrinho, vai abrir, e daí a criança vai ler. Só a expressão que você fez, né? Então ela vai ler. Leilão de jardim, e quem me compra, já esqueci, quem me compra um jardim com flores? É isso que ele tem que fazer, tá? Ele tem que chegar nesse ponto. Às vezes tem uma diferença das letras, sabe? Às vezes acontece uma letrinha que às vezes aqui no que você fez deu alguma pouca diferença. Eu tô falando que para criança às vezes é pouco mesmo, sabe? Sei lá, o que às vezes tem um ganchinho, um risquinho a mais, um F que veio. Eles ficam às vezes, eu não sei que letra é essa, né? Assim, então, auxiliando, mas você vai ver que a criança ela vai ler muito rápido, vai ler sem problemas e ela vai ler de uma forma já muito fluida. Dificilmente ela vai ficar gaguejando, né? Tudo aquilo que a gente vê muitas vezes nas crianças que são acostumadas a fazer diretão, assim, vai direto pro livro. Porque, enfim, ela sabe. O pessoal parte de um pressuposto assim, ela sabe o som, então eu vou dar coisa para ela ler e ela vai lá gaguejando, né? Até que aqui a gente muda um pouco, faz um pouco diferente. Você vê na hora da prática da leitura para o método que eu vejo ser usado mais tradicionalmente, inclusive no método clássico, que é aquilo da criança, enquanto ela lê, ela soletra, sabe? Aquilo de fazer, sei lá, vamos lá. L, E, I, L, A, O, leilão. Tem muito isso, né? Isso a gente não faz no método da Charlotte, né? Assim, mas enfim, faz essas outras formas. A criança ela vai soletrar, ela vai passar por isso, mas ela não faz isso como prática de leitura, né? Na hora que ela vai ler mesmo o livro, ela lê fluido. E daí ela fala também, que ela falou que você tem que cuidar de que quando a criança for ler, que ela leia com a entonação correta, com a prosódia correta. Então ela pode ler, você pode ler para ela, e vocês podem ficar um pouco
refinando esse movimento da leitura até que ela leia no tom certo. No caso, é uma interrogação, né? Que a criança leia e não faça a interrogação, porque no final tem. Então, a criança já parte do princípio, isso também eu achei muito legal, lendo bem, sabe? Não vai ter aquilo, ela vai ler um pouco quebradinho, aí depois de tanto ela ler, ela vai melhorar. Não, primeiro ela foca bastante nas palavras, porque quando ela for ler, a palavra já não é mais o problema, entendeu? Então você pegou um problema e resolveu reconhecer as palavras. Aquilo tudo quando ela olha não é novidade. Então aqui agora sobra tempo na cabeça da criança para que você só agora faça com ela o exercício de ler bem, ler de forma clara, né? Então, ai, demais, eu sou muito fã, né? Vamos montar o fã-clube Charlotte Mason, enfim. Tá, deixa eu ver aqui. Fizemos isso, revisamos, ok, leu, fez a leitura do texto, revisou, conseguiu fazer a leitura do texto. Aí, enfim, eu coloquei assim, porque isso eu fazia sempre, era essa lógica que eu fazia assim, dessa ordem, né? De segunda a sexta. A minha meta era matar um trechinho por semana, porque eu ficava... Porque às vezes você fica, sei lá, da sexta para segunda, entrar uma coisa diferente, talvez não deu aquele tempo de ficar todo dia você fazendo o mesmo treino, né? Então eu fazia um pouco assim, tentava fazer dessa forma. Mas aí vai depender muito, porque tem hora que a criança, enfim, ela vai ler fácil, né? Isso vai ser rápido e pode ser um processo moroso ali por qualquer situação. Mas a última aula eu reservava, que pode ser nessa da leitura, porque de repente a criança vai ler rápido e fluido e vai ser muito rápido, né? Ela vai fazer, sei lá, 5 minutinhos, tá todo mundo com gás, dá para fazer mais coisa. Ou você pode deixar para uma outra aula, que seria a último tipo assim de exercício que a gente faria com a criança, que é construção de novas palavras. Para você começar a também aumentar o vocabulário da criança com as palavras que ela já conhece, mudando algumas palavras. Então, funciona assim. De novo, nós temos lá as mesmas palavras, chegou no outro dia de aula, a gente pegou aqui, sei lá, a palavra você põe lá, filho, vamos essa palavra, enfim, ok, e escrevendo, né, desculpa, não apresentando no papel, você vai pegar, vamos escrever uma palavra, aí ele vai lá, pegar na caixinha direito, olha só, filho, e se a gente escrever agora uma, entendeu? Então, agora a lógica é essa, vamos transformar essa palavra numa outra palavra próxima. O ideal no começo é que você pegue palavras muito simples e que só assim, adicionando ou tirando uma letra, você tem uma palavra nova. Aí, sei lá, leilão. E se a gente... Aí a palavra tá lá escrita, você tira lá o L, coloca um T e fala, e agora? E se eu colocar essa letra aqui, ó, no lugar dessa? Como? Que palavra que eu escrevi agora? O que tá aqui? Ah, leitão, tu vê. Então você começa assim, com o mesmo jeito da palavra que ele já memorizou, você começa a dar outras palavras, né? Assim, ela fala de você fazer pelo menos umas 10 palavras novas, sabe, por aula. Mas enfim, isso tudo vai dependendo ali. No começo vai devagarinho, depois hoje a gente consegue construir bastante. No começo realmente a gente vai tirando uma letra, colocando outra. Agora muitas vezes a gente faz bastante mudança, né? Sei lá, você pega só o radical da palavra e constrói uma outra. Isso aí é aos pouquinhos, você vai vendo que a gente vai, conforme a criança vai fazendo, a gente vai tendo as ideias, ou a própria criança às vezes se toca, assim, sabe? Essa palavra aqui, se eu tirar, fica assim. Mas eu sugiro que no começo, igual aqui, né? Para esse exemplo que eu coloquei, era isso que eu faria. Se fosse. Não é o que eu vou fazer hoje, por exemplo, né? No Henrique, nesse nível que ele tá. Mas se fosse o meu primeiro texto, eu pegaria uma, com, coma, que assim, vira uma outra, né? Assim, vira um verbo agora, né? Vira uma coisa, comer, uma situação. Meu, leilão, leitão, e compra poderia ser comprar, né? Que também ficaria mais fácil. Não tinha ali, eu fiquei. Tem eu vou procurar e colocar para vocês, mas tem um lugar que é tipo como se fosse um dicionário de palavras parecidas, assim, com mensagem que você coloca e escreve a palavra e te aparece um monte de palavras parecidas, assim, ou que rimem, que daí às vezes você troca uma outra letra. Tem bastante sugestão, tá? Para não ficar sem ideias. Mas deu para entender, né? É isso que tem que fazer, montar novas palavras, porque também é essa lógica. Aos poucos a criança vai ganhando bastante vocabulário. No começo pode ser pouquinho, mas isso todo dia avançando com cada trecho assim do livro, realmente dá para aprender muita palavra nova. Ok, finalizou com esse exercício,
que, de novo, dependendo, você pode usar 2 aulas, porque pode ser que tenha bastante palavras que vocês podem fazer esse tipo de exercício, acabou. A outra aula agora é o novo trecho. Então, você vai lá para o trecho de baixo. Começou, sei lá, né? Vamos lá? Borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Aí, enfim, de novo, recorta tudo, coloca na mesa, palavra por palavra. Isso é sempre que você tem que ter em mente. Primeira coisa que eu tenho que fazer, a minha criança tem que reconhecer essa palavra, tanto na escuta, né? Se ela tem que reconhecer, ela tem que saber soletrar, né? Montar a palavra, mas ela tem principalmente que saber a forma dela. Porque, sei lá, por exemplo, aqui de novo, palavra, quem. A gente ficou um tempo, é legal que se repete, mas a gente fica um tempo, sabe, assim, nessas palavras que, na verdade, assim, você tem uma letra que faz um som de k. Então, é muito lógico para a criança achar que o quem, ela vai pegar a letra C, a letra E, a letra M. E aí você vai ter que, às vezes, né, assim, às vezes uma aula tua vai ser gasta explicando isso aqui. Olha, então, essa letra que tem esse som, ela faz isso quando ela encontra o A, quando ela encontra o O, mas quando ela encontra o E e o I, ela muda de som, ela tem som de C, Si. Então, para fazer o quê? É uma letrinha que sempre vem junto. Basicamente foi isso que eu falei. Eu lembro assim, olha, essa letrinha, assim, ó, se você olhou a letra Q, ela dá a mão pro U e não larga dele. Ela só escreve junto com o U. E aí a criança vai errar várias vezes, só que enfim, ela acaba memorizando, né? Essa coisa, ela vai memorizando que toda vez que ela tem o Q, ela tem que pegar o U, né, para fazer o E. A mesma coisa com o gagueguigogu, mesma coisa com o que mais? Enfim, o NH, o LH. Esses são mais fáceis porque na verdade é só uma questão de ouvido, né? Mas às vezes acontece. Aí escreve ninho, aí escreve nino. Aí você fala, então, né? Ninho. Aí, às vezes, eu falei, que letra que quando junta com o som de N faz ele ter o som de Nhe. Aí, o H, que não tem som, mas aí ele ajuda a letra L, a letra H. Enfim, eu sei que a gente vai criando altas histórias, essa coisa. Confie na criatividade da mãe, entendeu? Não é gramática, é algo do tipo assim, você tem que só saber essas coisinhas basiquinhas e ir memorizando o jeito que escreve. Hoje, muitas vezes, eu faço assim, sabe? Sei lá, eu coloco a letra, porque ele, com o tempo, né? O Henrique ficou meio assim, ai, tá, eu já vi a palavra na minha mente, que eu falo, né, assim, vê bem essa palavra na sua mente. E aí ele começou a saber assim, não, já vi, e quando vai escrever, fica lá, escreve, erra, e eu falo, mas você não, né, não faz aquilo necessário. E aí tem hora que agora eu faço específico com ele, sabe? Por exemplo, aqui a palavra passarinho, tá? Passarinho, gravando a mente, gravei. O que é que você tem que gravar dessa palavra passarinho? Porque o que acontece? Uma palavra igual essa, compra, agora já está muito simples para o Henrique, porque não tem nada aqui, sabe assim, compra, ok, vai pegar todas as letras, vai colocar e vai formar. Agora, passarinho, eu falei, passarinho você tem que se lembrar de algumas coisas. O que você tem que se lembrar? E aí ele já, sabe assim, eu tenho que lembrar que é com 2 S. Ou sei lá, a palavra bicho. O que você tem que lembrar aqui nessa palavra aqui, ó, bicho, que não é com X, que é com CH. Então eu começo a ficar assim, eu vou direcionando, sabe, para onde tem que estar a atenção dele. Ó, aqui você tem que decorar basicamente, né, assim, memorizar que tem um som de X, mas não é essa letra que eu vou usar. Tem um som de Z, mas não é essa letra que eu vou usar. É isso? Então é isso, minha gente. Esse é sempre o passo a passo. Faz a palavra ficar bem firme. A palavra ficou bem firme porque viu, porque escreveu. Aí parte para a leitura do texto, com todas as palavras, porque daí é a leitura. Fez a leitura do texto, gasta um tempo para que a leitura seja fluida, seja clara, seja bonita. Não é para passar para a leitura adiante com a criança lendo quem me compra um jardim de flores. Não é. É na hora que ele lê. Quem me compra um jardim com flores? Aí a lição terminou, entendeu? E, de novo, não importa o tempo que leve, mas a tua meta final é que ele leia certo, né? Assim, fluido, bonito. Ok, acho que acabamos. Então, assim, repita forever and ever até acabar o texto. E é muito bonitinho quando eles conseguem, eles ficam bem felizinhos. E aí, minha gente, enfim, pode levar. O primeiro levou um trimestre todo. Agora, nesse, assim, ó, é o segundo trimestre. Eu já estou indo para o terceiro texto. Ele fez mais 2 textos antes desse que ele vai fazer, porque realmente começa a ficar mais rápido. As palavras começam a se repetir, eles vão memorizando melhor, então vai ficando muito agradável. Assim, é muito bom fazer as aulas. Realmente é uma aula que ele curte fazer, assim, não é mais
Enfim, no começo é mais truncadinho, né? Então tá bom, deixa eu falar para você aqui. É rápido, porque realmente não tem muito o que falar sobre a aula da escrita. Que é quando, então, ela fala isso, né? Que não é para gastar o seu tempo dando escrita para uma criança que, na verdade, está lendo. Tem outra questão que vai acontecer. Eu não sei se todo mundo sabe, mas a Charlotte, ela faz a divisão por níveis, né? Assim, então, a criança, na verdade, ela está no nível 1. São 3 anos de nível 1, tá? Então, é 1B, 1A e 1B, 1A. E eu me esqueci. Tem mais um. Tá, não me lembro. Eles estão no meu. Eu sei que são três. Você pega assim, vamos supor, dos 6 aos 8, né? A criança vai fazendo com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos. Quando ela tá com 9 anos, ela passa normalmente pro nível 2, né? Assim, começa uma outra lógica, assim, né? Um outro. Ai, meu Deus, eu não quero falar de novo a palavra nível, mas é isso que acontece, ela muda de nível, né? Então, no primeiro nível, o que eu quero dizer é o seguinte: no primeiro nível, a Charlotte não está preocupada com a escrita. Porque assim, ela falou, a escrita serve, enfim, para você comunicar aquilo que você está lendo. Só que aí temos esse problema. A criança está, ela está pegando esses, ela tá começando na leitura. Então, assim, o que uma criança vai ficar escrevendo exatamente, sabe? Aliás, esse é um ponto que daria um outro vídeo, que é essa pressa, essa ânsia que as pessoas têm, assim, de tipo, que a criança tem que estar escrevendo. E porque é bem assim, o Henrique escreve com as letras soltas, sim, tudo que você pediu ele escreve. De próprio punho, do que ele lembra de cabeça, porque então assim, né, porque às vezes ele lembra, ele tenta reproduzir, mas ele nunca fez um exercício de escrita, nunca tinha feito. Então assim, porque aqui é um negócio é motor, entendeu? A criança até pode ter na cabeça dela, mas agora é um outro tipo de habilidade. E assim, é que eu não tenho necessidade de escrever agora, sabe? Assim, escreva o nome, lindo, mas sabe assim, para quê? Ela não vai fazer redação, ela não tem por que se expressar na língua escrita ainda, enquanto a leitura não está bem sólida, né? Assim, a coisa não está bem feita. E para Charles, como a escrita envolve então essa habilidade motora, a escrita tem a ver com assim, a beleza, não é só assim você fazer qualquer garrancho. Então ela parte sempre desse princípio que as coisas têm que ser bem feitas, você não vai fazer nada que fique pela metade ou de qualquer jeito. Então ela falou, para você escrever garrancho, é melhor que você não escreva. Então como que ela vai fazer? Então, escrita, na verdade, é a caligrafia, né? Para uma criança pequena, a escrita é a caligrafia. E enfim, então ela vai fazer, né, essa defesa aí de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, que na escrita barra caligrafia, tá? Que a gente tem que escrever, tem que entender que a escrita aqui, no caso, é só o treino da caligrafia. É isso. Você vai levar o tempo que você for, porque você não tem pressa no primeiro nível, porque a criança não vai fazer exercício nenhum de escrever. Mas que ela tem que chegar escrevendo de forma assim, olha, execução perfeita, ela vai chamar, né? É para escrever com a letra bonita, não é para você chegar com um garrancho. Só que ela, né, reconhece que isso é difícil para criança pequena. Então não é para fazer um monte de exercício, ela falou é para fazer o melhor possível que a criança consiga e que isso você vá ganhando bem aos poucos. Enfim, ela fala no livro dela sobre a letra de forma, né? No caso, você ensinar primeiro, mas nessa parte eu simplesmente pulei, porque de uma certa forma intuitiva, as crianças acabam sabendo fazer a letra de forma, porque elas, hoje, né? Elas veem bastante o livro e tal, as coisas. E a letra cursiva, eu acho que ela tem uma vantagem na frente de você saber ler e escrever. Aliás, também esse é um detalhe. Apesar dele reconhecer as letras, não sei se vocês repararam, mas a letra que eu uso para que ele aprenda a ler, ó, é a letra como se fosse, né, é a cursiva, é como se fosse a cursiva, não é a... Por quê? Porque a maioria dos livrinhos vai estar escrito assim, né, assim como se fosse uma letra cursiva, não é a letra caixa alta. Então depois vira um problema se a criança só sabe ler caixa alta de palitinho, imprensa, porque dependendo do livro que ela pega na mão, ela não consegue ler. Então, nossa, quase que passou isso batido, não avisei vocês, mas é isso. Faça esse alfabeto aqui que eu tenho é do primeiros passos, mas enfim, cursiva, não letra bastão, porque depois você vai ter que pegar assim livros específicos que usam letra bastão, mas é muito menos do que a grande maior parte dos livros que a criança tem, tá? E no geral a bastão ela já decorou quando ela chegou, então é muito mais fácil.
Tá, então vou mostrar o material que eu uso. Que é o que você vai usar então para aula de escrita, agora caligrafia, né? Vou parar de chamar de escrita, tá? É caligrafia. Escrita não tem. A escrita é sempre com as letrinhas soltas, o alfabeto móvel. A caligrafia, no caso, foi uma. Ela esperou o material de uma senhora ficar pronta, né? Que ela conta ali no livro. É o material que eu estou usando, porque tem na internet de graça, você baixa, mas enfim, pode ser qualquer outro material que você tenha essa letra, a letra cursiva, tá? Vou mostrar para vocês porque eu fiz aqui, eu plastifiquei no caso. O que eu acho interessante desse material, ai que pena que tá ao contrário, mas assim, ó, tá vendo? Tem a forma inicial e o que vai virar, né? Tipo assim, com essa prática você faz o I, o T e o U. Com esse traço você vai fazer o R, com esse traço vai sair o N e o M e assim por diante. Aqui tá na ordem, inclusive, que é para a criança fazer. E tá, esse material tá na internet, eu deixo aqui pra vocês verem. Mas assim, como é que eu fiz daí? Peguei uma lousa, também é outra coisa que ela fala, né? Pra criança escrever num papel pequeno. Você tem que deixar a criança fazer em letra grande, né? Assim, ela tem que... Porque ela falou, porque é difícil. Então você vai passar assim, primeiro uma escrita grande na lousa, com giz. Tem gente que faz na caneta, mas sinceramente eu acho que, né, sei lá, quando você passa a mão, assim, eu acho que o giz tem mais aderência, sei lá, ele é menino, talvez, mais grossão, assim. Enfim, é uma lousinha, né? Peguei uma lousinha, giz. E daí, a primeira aulinha, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer ali, ó. Um risquinho. Não ficou tão bem, né, que eu tô fazendo aqui. Mas, bem assim, sabe? Eu tracei e falei, filho, vamos tentar fazer assim, ó, no teu... eu sei, isso aqui é uma coisa que daí eu sempre falo na aula, né? Você vai fazer o melhor possível. Porque às vezes ele fica, sabe, se ele quer fazer igualzinho tá ali, mas quer fazer rápido. Eu falo assim, ó, rapidez vem com treino. Tudo que você treinar, você vai fazer de forma rápida, mas primeiro tem que ser um rápido bem feito, porque se você fizer rápido e fizer a letra toda torta, ninguém vai entender nada, você não vai conseguir escrever. Então, é tentar extrair isso da criança, sabe? Se nós vamos fazer um risquinho, mas é o melhor risquinho possível. Então a criança vai lá e fez, sei lá. Aí você vai olhar e falar: Filho, ficou bem parecido com esse que a mamãe fez? Não ficou, né? Vamos tentar de novo então? Vamos fazer assim, ó, presta bem atenção, vamos ver se você consegue fazer ele bem, bem retinho. Aí você vai apagar e daí a criança vai tentar. Aí assim, aqui sempre é uma aula meio. Tem que ter muito o que a Charlotte fala, né? Você tem que ter uma sensibilidade, assim, para conseguir realmente, assim, extrair da criança isso, de que não precisa. Ela não vai precisar fazer 1000 vezes, mas a sua meta é que ela consiga fazer o mais próximo possível do que foi feito, né? No melhor dela. Mas, por exemplo, na hora aqui do risquinho, nas primeiras letras, isso é muito mais fácil e a criança faz. E isso é importante também, porque ela vai tendo esse grau de dificuldade pequena, ela vai fazendo, vai ficando legal. Agora, vai chegar lá uma hora, principalmente quando chega no O, né? Que são letras assim, que você meio que tem que acertar na mão na hora, né? Que às vezes eles se irritam, ou assim, você percebe que na verdade a criança até ela tá fazendo, mas ainda não tá saindo bonito. Então, assim, nesses casos, né, onde você vê assim, tá, a criança vai começar a cansar, porque aqui é uma aula que, gente, assim, normalmente vai assim, é 5 minutos, sabe? Esses são mais, faz outro, ficou bonito, legal, deu o seu melhor, acabou a aula, eu fecho aí, eu não parto para mais nada. Mas vão chegar alguns momentos que você vai ver que a criança até ela tá tentando fazer, mas não tá ficando bom. O que a gente faz aí? Aí tem, né, você vai olhar assim, a criança fez, não ficou perfeito, mas você viu que ela se esforçou. Você termina a aula ali também, você fala, ó, ficou bom. Nós vamos treinar mais, porque ainda não, porque depois de um tempo a criança fica, né? Mas não ficou igual. Não ficou igual. Mas eu vi que você deu o seu melhor, então nós vamos acabar a aula e amanhã a gente vai treinar de novo. E aí é isso que acontece, entendeu? Tem letra que você vai passar mais rápido e tem letra que você vai ficar bastante. Tem dia que você vai fazer uma, no outro dia você vai tentar fazer duas. Mas ó, acho que eu muito dificilmente fiz assim, mais do que 4 seguidas, sabe? Porque enfim, quando vocês começarem, vocês vão ver. É um esforço grande para a criança, assim, essa prática, né? Não é uma coisa assim super facinho. Principalmente fazer assim, bem feito e tentando fazer com que a letra fique realmente bem parecida com o que está ali, né? Marcado no lado. Então, é assim, gente. Ó, começamos. Eu terminei de fechar a letra Z. Eu não passei
tipo assim, K, Y, letras assim, internacionais, não fiz. Passei reto e batido, não pretendo fazer por enquanto. Então, assim, eu fiz minúsculas, né? Então, muitas vezes era assim, o traço, fez o traço. Aí, do traço, evolui para a letra, treina, treina, treina. Fez ali a primeira sequência, passo para a segunda. Aí, treina, treina, treina. Mas aqui você não consegue revisar muito, né? No caso que são aulas curtas. Então, o que aconteceu? Aí, agora, então, eu fechei, minha meta era, eu vou fechar as letras minúsculas até o Z. Fechei. Agora, a primeira coisa que eu fiz, que foi ontem, né? A última aula, a aula que eu tenho, ele já tinha passado por tudo. O que eu pedi para ele escrever? Comecei com palavras pequenas. Então, assim, ele estava no Z, vamos combinar que fazia tempo que ele não fazia o R, né? Que foi lá no começo. Aí eu dei para ele essa palavra. Ele escreve para a mamãe a palavra Rio, com as letras que você já sabe fazer. Aí, de novo, pega um pouquinho aquele jeitinho, né? Ficou o R lá meio tortinho. Aí ele, não, acho que eu consigo fazer melhor. Aí apagou, fez de novo, até que ele escreveu Rio e ficou bonito, tal, fechou, acabou a aula. Então agora é assim que eu vou, sabe assim, a progressão é essa, todas as letras minúsculas. Agora, pequenas palavras para que eu possa revisar todas essas letrinhas, né, que ele acabou vendo, mas que no caso vai evoluindo, então agora eu vou... quando acabar essas letrinhas pequenas aqui na lousa, que eu ver que tá tudo ok, aí eu vou pro papel, volto para contar como é que foi, mas no caso eu sei que ela já indica fazer pauta grande, para a criança treinar sempre, assim, porque agora qual que vai ser? No geral aqui na lousa, ele faz um pouco solto, eu não fico tanto assim pressionando para ele escrever, sei lá, na pauta. Eu faço geralmente 2 linhas assim, né? Depois de um tempo que ele já tá fazendo a letra, eu faço aqui, deixa eu mostrar aqui. Né? Sei lá, eu faço assim, bonitinho, 2 pautinhas. Então antes ele fazia tudo, o risquinho inteiro, agora eu peço para ele fazer daqui até aqui. Mas eu não fico muito assim, se falta um pouquinho, se passa um pouquinho, eu não fico assim com preciosismo aqui na lousa, porque esse não é o meu objetivo. A não ser que realmente faça uma coisa muito fora. Outra coisa que dá pra treinar na lousa, sabe o que é? Que é muito engraçado da criança, né? Você pede para escrever uma letra, eles têm mania de, sei lá, tá aqui, né? Escreve daqui pra cá, eles começam a escrever aqui, assim, uma ordem aleatória do nada. Eu falo, tipo, filho, a gente escreve daqui pra cá, né? Tipo, comece sempre do alto. Essa noção eu acabo dando, assim, né? Pra isso ir ficando, porque isso confunde até na hora da leitura. Quando eles confundem isso, eles tendem a ler de trás pra frente, né? Esse é o contrário, a palavra. Então, na escrita eu bato, mas por essa questão do hábito. Então, ok, saindo daqui, eu vou pro caderno. Aí no caderno ele vai estar com a questão do lápis, e aí eu acho que eu vou fazer de novo exatamente a mesma coisa. Vai começar a escrever as palavras pequenas, vai começar primeiro, de novo, vai fazer agora todos os traços e todas as letras, só que agora em vez de estar na lousa, ele vai pro papel. E como eu vou terminar aqui as minúsculas na lousa, vou partir para as maiúsculas na lousa, entendeu? Então, um vai começar no papel, outro continua na lousa. Conseguiu fazer tudo, até que tudo vai migrar para o papel. Né? Assim, aí essa é, então, sei lá quanto tempo, mas na verdade, ó, pensa, eu tenho 3 anos para que ele entre no nível 2, que essa é a meta. Então, com nível 2, com 9 anos, ele deverá chegar lá conseguindo escrever, aí porque vai começar a ter ditados, né, assim, frases, aí pequenas frases, pequenos versos, mas que ele faça com a letra bonita, né, assim, que é essa coisa do capricho, não ficar usando muito borracha, não, então esse é o treino. Então, não temos pressa de escrever de novo. Se você ficar olhando pro amiguinho que tá na escola, você vai se desesperar um pouco, porque aqui eu percebo isso muitas vezes, tipo, mas ele não sabe escrever? E, enfim, é que isso assim, ó, eu acho que essas coisas a gente tem que estar tranquila, a gente mesmo, sabe? É uma coisa que você decide se esse é o método que você quer e se é nisso que você acredita. Então, quando alguém me questiona nesse tipo de coisa, primeiro que eu não tenho necessidade nenhuma de provar nada para ninguém, mas é isso. Na minha cabeça, escrever tem que servir para alguma coisa e, de preferência, você tem que ter uma boa letra, porque senão não serve de nada. E, além do mais, você também tem que conseguir escrever algo que você saiba pensar, né? Então, eu fico pensando assim, para mim, eu não vejo nada de vantajoso numa criança. Olha, tem 5 anos, 4 anos e escreve várias coisas. Ok, tipo assim, mal não faz, né? Mas enfim, eu acho que eu posso colocar outras coisas no lugar disso. Então, essa foi a opção que eu fiz. Polêmicas. Mas não é, eu tô falando porque realmente eu vejo que às vezes as pessoas ficam, sabe assim, com um pouco Ah, será que meu filho tá perdendo alguma coisa? Será que ele tá atrasado em alguma coisa? E eu sinceramente acho que crianças pequenas, nesses primeiros anos, tipo assim, de alfabetização,
elas não perdem nada, na verdade. É um gap grande, sabe? Assim, de uma criança que chegou alfabetizada com 5 anos, ela tem que ter as mesmas capacidades com 9. Se ela começou antes, se ela começou depois, no geral, isso não vai fazer muita diferença nessa idade que eles estão, né? Então, é sempre isso. Com calma, com capricho, que tipo, meio que esses são os lemas, assim, da Charlotte, tem que ficar na nossa cabeça. Não precisa ter pressa, mas precisa ser bem feito. Sempre isso, sabe? Não é pressa, é execução perfeita. E aí, penso que acabou, né, minha gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa nesse sentido, ou quem quiser pode escrever agora rapidinho, ou se não, depois coloca aí no vídeo, ou manda para mim, enfim, que eu fico feliz em poder ajudar aí quem estiver começando. Tá bom? Boa noite, obrigada por quem esteve aqui e até um próximo vídeo.